Fala aí, tudo bem? Tá preparado para mais uma aula de português? Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar preposição e também coordenação, ou período composto por coordenação. Uma parte aqui um pouco mais de gramatical, mas o nosso foco sempre será o sentido, o valor semântico. Então, quando a gente estudar aqui as conjunções e as preposições, eu vou ficar batendo nessa tecla, porque a realidade da UERJ, a realidade do Enem, não é de fazer uma profunda análise sintática, e sim de reconhecer os valores que estão por trás de certas palavras, como preposições e conjunções. Então, para a gente dar início aqui à aula de hoje, a primeira parte da aula de português, a gente vai falar sobre preposição e o seu conceito. Morfologicamente, na sua estrutura, o que é? É uma classe gramatical invariável. Então, a preposição não vai para o feminino, não vai para o plural, isso não existe. Tá? Preposição indo para o feminino, para o plural, isso não existe. A preposição não muda. Se ela se juntar com um artigo, aí beleza. Mas só a preposição não. Sintaticamente, a preposição une palavras. O que significa que ela não tem uma função sintática. Então, se você analisa só a preposição, ela não tem nenhuma função sintática. Mas a preposição seguida de uma outra palavra, seguida de um substantivo, pode ser um objeto indireto, pode ser um complemento nominal, um adjunto nominal, mas só a preposição não tem nenhuma função sintática. Ela é um termo ligante, ela só liga palavras dentro de uma frase. E semanticamente, de acordo com o seu sentido, ela pode ter vários valores, expressar diferentes sentidos, e quando a gente falar em sentido, é a mesma coisa que valor semântico. Dentro da gramática, nós temos a semântica que estuda o sentido. Então, sentido ou valor semântico é exatamente a mesma coisa. Então, uma preposição ela pode ter um sentido ou outro. O sentido pode variar, o valor semântico pode variar. Sentido e valor semântico é exatamente a mesma coisa. Aqui tem uma tabela com todas as preposições da língua portuguesa. Você provavelmente já ouviu uma musiquinha, conhece uma musiquinha para decorar a preposição. Cada um tem uma música, lembra de uma música que ajudou a lembrar, né? O problema de eu cantar uma música aqui para você, vou ser bem sincero. O problema de eu cantar a música aqui é que eu canto muito bem. Então, se eu fosse cantar no The Voice, por exemplo, eu tenho certeza que todos os jurados iam virar a cadeira. Iam virar a cadeira e ir embora, desistir da vida, porque não dá. Mas vamos lá, eu vou fazer esse esforço aqui para a gente aprender um pouquinho sobre as preposições. É no ritmo de Escravos de Jó, todo mundo conhece essa música, Escravos de Jó, jogavam canxangá. Então, nesse ritmo, a, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perperante, por, sem, sobre, sobre, trás. Pronto, foi isso, tá? Então, essas são as preposições. Para que eu vou precisar decorar? Para nada, sendo sincero, para nada. Você não precisa decorar a preposição. Isso aqui você aprendeu, talvez lá no fundamental, talvez no ensino médio, tenha aprendido um pouquinho essa música para lembrar quais são as preposições que existem. Mas ninguém vai te exigir em nenhum vestibular aí, o ante é uma preposição, não é preposição. Mas você precisa reconhecer as preposições, primeiro, para saber usá-las corretamente no seu texto. Você vai escrever um texto. Ter o domínio das preposições, lembra que a preposição é um termo ligante? Então, a preposição é um dos recursos que você pode usar para dar mais coesão ao seu texto. E para reconhecer ali uma coesão, um valor, reconhecer uma preposição e o seu valor em uma frase. Além das preposições, existem também as locuções prepositivas. Como qualquer locução, eu tenho mais de uma palavra dando aquele valor. Então, a locução verbal, mais de uma palavra dando a ideia de um verbo, né? Então, uma locução adverbial, mais de uma palavra com valor de advérbio. Locução prepositiva, quando duas ou mais palavras têm o valor de uma preposição. Quando você fala assim, eu me escondi a fim de fazer uma surpresa. Eu me escondi a fim de fazer uma surpresa. Esse a fim de, que está marcado aqui, ele equivale perfeitamente à preposição para. Então, para é uma preposição. A fim de são três palavrinhas juntas, formam um combo ali e gerou uma preposição. Então, nós temos aqui uma locução prepositiva em cima e embaixo uma simples preposição. Quando a gente fala em emprego de preposições, você tem que saber que existem dois tipos. A combinação e a contração. Vira e mexe, um aluno me pergunta assim, qual é a diferença de onde e aonde? Você já parou para pensar nisso? Tem sempre um aluno que me pergunta,
onde e aonde. Qual é a diferença? Se você reconhece o que é uma preposição e sabe usar, sabe utilizar o emprego delas, né? Tem domínio sobre o emprego das preposições, você consegue responder isso tranquilamente. Ó, a combinação é quando a preposição se junta a outra palavra sem perda de som. Então você imagina uma preposição, tipo assim, a preposição a e o artigo o. Entreguei isso ao funcionário da empresa. Ao funcionário. O que é ao? Entreguei ao funcionário. Ao funcionário. Então, o nome disso é combinação. Eu juntei a preposição a com uma outra palavra, um artigo, virou uma palavra só, colou ali e não tem nenhuma perda de som. É daí que vem aonde. A mais onde é igual a aonde. Você vai ver que a preposição a, um dos seus principais valores é de lugar ou de movimento, né, de direção para algum lugar. Então, quando você fala assim, onde, só onde, tá? Só onde. Onde você está? Eu uso onde, nesse caso, um pronome interrogativo, que é só onde, não é aonde, porque ele passa valor de algo estático, de algo que não está se mexendo. Quem está em algum lugar. Ele não se mexe. Ele está em algum lugar. Mas se você quer dar a ideia de movimento, do tipo ir a algum lugar, eu não vou falar onde ele foi, mas aonde ele foi, porque ele foi a algum lugar. Ele se mexeu, tem movimento aí. Então, onde você usa para indicar algo estático, algo parado, ele está onde? E aonde para dar ideia de deslocamento, né? Aonde ele foi. Percebeu a diferença? Então, aonde é uma combinação. Juntei a preposição a com a palavra onde, formando aonde. Já uma contração também é essa junção, só que com perda de som. Algum som se perde. De mais o. Preposição de com o artigo o. Formou a contração do. Esse E aqui, esse som do E foi para o espaço. Nós temos o som do D e o som do O. Do. Perdeu um som, o nome disso é contração. Mas você falou que preposição não vai para o masculino, não vai para o feminino, não vai para o plural. Do, da, dos, das. Foi para o feminino, foi para o plural. Claro, porque isso não é só uma preposição. É uma contração, a preposição mais o artigo. O que está indo para o feminino, para o plural, é o artigo que está grudado nessa preposição de. Percebeu a diferença? Nesse caso, então, é uma contração. E quais são os sentidos que uma preposição pode ter? Eu separei aqui alguns, os principais. Claro que ainda pensando nos principais, são muitos. Talvez no dia a dia aqui a gente use menos do que eu vou te apresentar aqui. Eu quero que você memorize, que você decore, que você guarde esses valores. Sim, eu quero. Mas o importante é que, ainda que você não consiga lembrar exatamente o nome, você consegue reconhecer pela frase. Quer ver? Quando eu digo assim, viajaremos de avião, você nunca estudou valor semântico de preposição, você nem sabe quais são os sentidos possíveis de uma preposição. Mas quando você vê viajaremos de avião, você fala, viajaremos de avião. Avião é o meio que eu vou usar para me locomover. Poxa, se é o meio, viajaremos de avião. Poderia viajar de carro, poderia viajar de trem, mas o meio de transporte que eu utilizei é o avião. Então, nesse caso, a preposição de tem valor de meio. Vai ficando mais fácil. Olhe para frente. Olhe para frente. É para qual direção eu devo olhar. Então, para aqui tem sentido de direção nessa frase. Olhe para frente. Então toda vez que tiver a preposição para, vai ter valor de direção. Toda vez que tiver a preposição de, vai ter valor de meio. Não, nessa frase. Por isso que eu estou dizendo. Não adianta você decorar qual é o valor de cada preposição. Isso aí é com a prática. Você vai vendo a frase. No nosso dia a dia a gente consegue reconhecer isso. É que a gente não para pensar e classificar. Mas quando alguém fala assim, passarei as férias em Recife, você não parou para pensar qual é o valor dessa preposição. Você está conversando com alguém e o cara te disse, passarei férias em Recife. Mas se alguém te perguntasse, se eu te perguntasse aqui agora, qual é o sentido que essa preposição em tá dando nessa frase específica aqui? Você vai reconhecer, opa,
Recife é o lugar onde ele vai passar as férias. Então, o valor da preposição em é de lugar. O valor semântico ou sentido é de lugar. Você tem que olhar frase por frase. Quando eu digo assim, partiremos de manhã. Olha aí, o de apareceu de novo. Todos nós sairemos às 8 horas. Lembra que a crase nada mais é do que a junção da preposição a com o artigo a. Então, sairemos às 8 horas. Então, aqui nós temos uma crase que nada mais é do que uma preposição a. Tanto essa preposição de como essa preposição a dão a ideia de que nessa frase aqui o sentido é o mesmo. Repara, a preposição é diferente, mas o sentido delas é exatamente o mesmo, o sentido de tempo. Aqui, de tem sentido de tempo. Aqui, de tem sentido de meio. Você tem que olhar frase por frase. O aluno caiu de sono. Vamos lá, pensa aí. Pensa você. O aluno caiu de sono. Esse de aí, ou de sono, é o que dessa frase? É o motivo pelo qual ele caiu. Se ele não tivesse com sono, ele não teria caído. Então, é a causa, é o motivo. A gente pode falar aqui como nomenclatura oficial, ele é de causa. O sono foi a causa da sua queda. Se ele não tivesse com sono, ele não cairia. Ele questionou-me com educação. E aí, consegue descobrir qual é o valor semântico aí? Qual é o sentido da preposição com nessa frase? Ele questionou-me. Como? De que modo? De que maneira? Com educação. Com educação é a maneira como ele me tratou, como ele me questionou. Então o sentido aqui é de modo. Tá vendo? Você vai vendo frase por frase, você vai matando a charada. Não tem mistério. Sairemos com ele. Eu vou sair na companhia dele, na companhia de meu amigo, na companhia de uma pessoa. Sairemos com ele, sentido de companhia. Trabalhamos para nos sustentar. A gente já viu um para aqui no outro slide, falando olhe para frente, aí era direção. Mas aqui não é direção. Eu trabalho com essa direção? Não. Mas eu trabalho com um objetivo. Eu trabalho com uma finalidade, para nos sustentar. Então nós trabalhamos porque nós precisamos alcançar um objetivo que é o sustento da casa. Então nós trabalhamos com a finalidade de nos sustentar. Então a preposição para aqui tem valor de finalidade. Inclusive, você poderia dizer, trabalhamos a fim de nos sustentarmos, por exemplo. Você poderia falar sem nenhum problema. Feriu-se com um apontador. Ele se feriu com alguma coisa. Ele usou o apontador como um instrumento para se ferir. Então, o valor semântico, o sentido da preposição com nessa frase é de instrumento, mas o com aqui em cima é de companhia. A casa era de madeira. A casa era de madeira. Existem casas de tijolo, imagina, casa de papel, casa de plástico, casa de palha, casa de madeira. Tá bom? É a matéria que constitui essa casa. Falou de cinema e de teatro. E ó, eu tava conversando com ele, ele só falou de cinema. Isso foi o quê? Isso foi o assunto. Ele só falava sobre cinema, sobre teatro, ou de cinema e de teatro. O valor semântico ou sentido é de assunto. Esta mochila é de Felipe. Essa mochila pertence a Felipe. Felipe é o dono, ele tem a posse dessa mochila. Então o valor semântico da preposição de nessa frase é de posse. Estamos sem esperança. Aqui começa a ficar um pouquinho mais, eu não vou dizer mais complexo, mas talvez sejam valores que a gente não vê tanto e não estuda tanto. Mas se olhou o sem ali, sabe, é de ausência. Sem esperança, perdão aqui na finalidade não. Foi algum erro na hora de passar para cá. Aqui é de ausência. Sem esperança, ausência. Ele tem algo contra você, é de oposição. Ele tem algo contra você, são pessoas opostas, né? Tem alguma discussão ali, uma oposição entre eles, tá bom? Então peço perdão, aqui não é finalidade, aqui é ausência e aqui é oposição. Aqui já são sentidos menos estudados, né? Menos vistos. E a segunda parte da aula é sobre o período composto por coordenação. Então a gente vai continuar aqui agora falando sobre valores semânticos, mas não de preposições, e sim de conjunções. Eu só vou recapitular aqui algumas coisas básicas sobre o período composto, o que é um período, por que a gente chama de período composto,
Qual é a diferença de uma coordenação para uma subordinação? Tudo isso são questões mais básicas e mais profundas, talvez para um concurso específico e também para te relembrar para alguma questão muito pontual, muito específica, mas vou relembrá-los aqui. O meu foco, o nosso foco aqui hoje é pensar em sentido, em valores semânticos. Então vamos só recapitular aqui, pensando o que é um período. Um período é um enunciado de sentido completo, ou seja, ele tem um ponto final, ele acaba, ponto de exclamação, ele tem um ponto, ele não acaba com vírgula, ele acaba com ponto. Com pelo menos uma oração. Então, para ter uma oração tem que ter um verbo ou uma locução verbal, tá? Que são dois verbos com valor de um verbo só. Então, se tem um verbo ou locução verbal, tem uma oração só. Se tem dois verbos ou duas locuções verbais, nós temos duas orações e por aí vai. Então, a gente chama de período composto aquele que tem mais de uma oração, ou seja, aquele que tem mais de um verbo. Se eu tenho um período, uma frase, que tem apenas um verbo, eu chamo esse período de período simples. E se eu tiver mais de dois verbos, eu chamo de período composto. Aí você pode pensar assim, mas qual a diferença de frase e período? Aqui é detalhe, porque período tem que ter verbo. Frase tem sentido completo, mas não precisa ter verbo. Socorro! Isso é uma frase, não tem verbo nenhum. Eu não posso falar que é período. Tá? Então a frase ela é abrangente. É mais abrangente. O período tem que ter verbo. Então é por isso que ele é composto. E por que é de coordenação? Período composto por coordenação. Porque as orações são sintaticamente independentes. Sintaticamente, elas não se misturam. Não é em relação ao sentido, mas em relação à sintaxe. Então eu preciso voltar um pouquinho aqui para falar de sintaxe, embora o principal da nossa aula seja a semântica, seja o sentido. Olha esse período aqui. O aluno acertou a questão, mas o professor tirou o seu ponto. Aí, brincadeira, né? O aluno acertou a questão, mas o professor tirou o seu ponto. Onde é que tem verbo aí? Tem dois verbos. Acertou e tirou. Se nós temos dois verbos, isso significa que é um período composto, porque ele tem duas orações. Onde a gente separa a oração? Separa aqui pela conjunção mais, separei aqui. Dividiu. Primeira oração, o aluno acertou a questão. Segunda oração, o professor tirou o seu ponto. Tenho duas orações compondo ali um período que é composto por coordenação. Mas por que é coordenação? Vamos analisar. O aluno é o sujeito desse verbo. Então, quem acertou? O aluno. Ele acertou o quê? A questão. Na segunda frase, quem tirou o ponto? O professor. Ele é o sujeito. Ele tirou o quê? O ponto. Então, se você reparar bem, a primeira oração tem todos os elementos necessários para que ela exista. Ela tem o seu sujeito, ela tem o seu verbo, ela tem o seu complemento. Ela vive sozinha. O aluno acertou a questão. E a segunda oração também tem todos os elementos que a compõem. Sujeito, verbo e complemento. O professor tirou o seu ponto. Esse é um caso de período composto por coordenação. Beleza, entendi o que é coordenação, mas como é que eu vou diferenciar daquilo que não é coordenação? Vou te mostrar um exemplo aqui só para a gente reconhecer a diferença do que é coordenação do que não é coordenação. Olha essa frase. O professor pensou que o aluno tinha errado a questão. Então tá justificado por que ele tirou o ponto. Né? O professor pensou que o aluno tinha errado a questão. Nós temos o verbo pensou e a locução verbal tinha errado. Né? Ou pensou que o aluno errara a questão, se você preferiu usar o pretérito mais que perfeito simples. Temos dois verbos, pensou e tinha errado. Você vai separar aqui nessa conjunção que, então nós temos duas orações. Primeira oração, o professor pensou. Tem verbo, matou, é uma oração. Segunda oração, que o aluno tinha errado a questão, é minha segunda oração. Temos um verbo aqui, vamos analisar a primeira e a segunda oração. Tinha errado, quem é o sujeito? O aluno. Ele pensou que o aluno tinha errado o quê? A questão. Então, assim como a oração de cima, tá bonitinho, ó, sujeito, verbo e complemento. Show de bola. Vamos olhar a primeira oração agora. O professor pensou. Quem é o verbo? Pensou. Quem é o sujeito que pensou? O professor. O professor pensou. Agora, o que o professor pensou? Ele pensou que o aluno tinha errado a questão. Então, o complemento de uma oração é toda a outra oração. Então, na verdade,
Uma oração acaba dependendo da outra. Para essa oração aqui existir, essa aqui tem que existir. Então, essa oração aqui, ela só existe para ser um complemento dessa. Enquanto aqui eu tenho tudo bonitinho, o aluno acertou a questão. O professor chegou ao seu ponto. Aqui eu tenho, o professor pensou. Mas calma aí, pensou o quê? Tá faltando um complemento. Cadê meu complemento? Tá na outra oração. Então, não tá tudo separadinho. Não há uma independência. Ó, faço o meu aqui que você faz o seu. Aqui sim. Embaixo não. Embaixo uma depende da outra, então é o período composto por subordinação. Estar subordinado é depender de alguém. O cara no trabalho tem alguém, ele se subordina a alguém. Então, ele é um subordinado, ele obedece, ele é dependente de alguém maior do que ele. Por quê? O complemento dessa oração é toda a outra oração. Dito isso, vamos dar continuidade aqui aos tipos de orações coordenadas. Primeiro, vou separar em dois tipos. As coordenadas assindéticas. Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Lembra, figura de linguagem, polissíndeto, várias conjunções. Assíndeto, sem conjunção. Então, as assindéticas são as orações coordenadas que não têm conjunção. A classificação termina aí. Como é que eu classifico uma oração desse tipo? Oração coordenada assindética. Acabou. Então, como é que eu classifico essa oração aqui? É uma oração coordenada, não tem conjunção. Então, eu classifico essa oração aqui como oração coordenada assindética. E essa que tem conjunção aqui? Sindética. A sindética é aquela que tem conjunção. As sindéticas são aquelas que têm conjunção. Mas a classificação não acaba aí. Eu não digo apenas oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Eu preciso separar as sindéticas em 5 tipos. Para ficar mais fácil você lembrar quais são os 5 tipos, e aqui é o que mais importa na aula, porque essa separação se dá pelo sentido, pelo valor semântico. Então, para você lembrar os 5 sentidos possíveis, calcubo. Calcubo. Uma começa com explicativa. Uma com C, conclusiva. E 3 com A, alternativa, aditiva e adversativa. Então, quais são os 5 valores semânticos possíveis para uma oração coordenada sindética? Ou para uma conjunção coordenativa que vai ligar essas orações? Quais são os 5 valores semânticos possíveis? Explicação com com C, conclusão, 3 com A, adição, alternância e adversidade. São os valores semânticos possíveis. Vamos a eles, então, analisando as orações. Primeiro, as aditivas. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata, já dizia Nando Reis, não era? Então, você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. Você me achava uma coisa e eu te achava outra. Isso é uma adição. Eu estou adicionando 2 informações por meio da conjunção e. Eu não vou trabalhar com vocês aqui a questão de classificação de oração. Eu falei por alto para você relembrar. O meu foco aqui é o valor semântico. Se a gente fosse classificar, essa oração aqui em preto seria oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E essa aqui de vermelho seria uma oração coordenada sindética aditiva, porque tem uma conjunção E que dá valor de adição, que está adicionando coisas. Eu separei aqui sempre algumas conjunções, locuções conjuntivas que dão essa ideia. No caso de adição, as mais comuns. E, ou então a conjunção nem. Só que nem já significa e não. Então, se alguém falar assim, ou se alguém escrever, ele não estuda e nem trabalha, isso é algo informal, é algo que não está obedecendo a regra da gramática. Porque nem já é e não. Então a gente diz, o aluno, o rapaz, não estuda, o aluno seria ótimo, o aluno não estuda. O rapaz não estuda nem trabalha. Acabou, sim, sem vírgula, sem nada. Porque significa que o rapaz não estuda e não trabalha. Então, não existe Enem. O único Enem que existe é a prova que você vai fazer. Na língua portuguesa, não. Só nem. Nem já é e não. E não vem com essa de nem, então aquela pessoa, nem, vem aqui. Também não é esse nem, não. Esse nem aí é outra coisa. Nem é e não. Pronto, acabou. Já falamos muita besteira já. Vamos seguir. Adversativas. Da ideia de adversidade. O que é uma adversidade? Quando alguém fala assim, estou passando por uma adversidade, estou passando por um problema na minha vida. A adversidade é um problema, é um empecilho.
Então você pode enxergar na adversidade um sinônimo de oposição, de contraste. Quando a gente pensa num período assim, Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, não é isso? Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto a Mônica fazia o quê? Não, chega, isso aqui não é aula de música. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Esse mais aqui é uma ideia de adversidade. Quando uma pessoa está na cama, abre os olhos, o que é esperado? Que ela se levante, né? Quer dizer, mais ou menos. Você pega o celular, fica ali 2 horas, 3 horas mexendo no celular. Mas, na verdade, aqui, quem abre os olhos, o esperado é que rapidamente ele levante. Então, eu digo, ele abriu os olhos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não quis se levantar. Então, é uma oposição entre aquilo que era esperado e aquilo que acontece de fato. Quais são as principais conjunções? Acabei de falar. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Acho que você usa com bastante frequência. Todas elas passam essa ideia de oposição ou de adversidade. 3. Alternativas. Ideia de alternância. Você faz uma prova de múltipla escolha A, B, C, D e E. Você pode marcar todas? Quer dizer, poder até pode, mas vai estar errado, né? Você tem que marcar apenas uma alternativa está certa. Então, ao escolher a letra A, você está ignorando todas as outras. Então, a ideia de alternância é isso. É a escolha de um em detrimento de outro. Será que eu já posso enlouquecer ou devo apenas sorrir? É o que a Pitty perguntou para a gente na música. Então, será que eu já posso enlouquecer ou devo apenas uma coisa ou outra? Eu não vou fazer as duas. Sabe, casamento, né? Eu nunca vi isso em casamento, só vi isso em filme, né? Sabe aquele, se alguém tem alguma coisa contra o casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Eu nunca fui um casamento que tivesse isso. Sempre vejo em filme. Dá vontade de falar, né? De você ir para um casamento só para você poder falar. Mas não tem aqui, na nossa cultura não tem isso. Mas em filme tem, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Ou você vai falar ou você vai se calar. Você não pode fazer as duas coisas, não tem como. Então, a alternância, a ideia de alternância, tá aí. Principais conjunções, ou então alguns pares, tipo ora, ora. Ora ele faz uma coisa, ora faz outra, mas nunca faz as duas ao mesmo tempo, né? Quer faça isso, quer faça aquilo. Percebe? São sempre duas opções que eu dou e essas opções nunca são simultâneas. É uma coisa ou outra. Por isso a ideia de alternância. Em quarto lugar, as explicativas, valor semântico de explicação. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. Eu segurei minhas lágrimas, oração coordenada assindética. Pois não queria demonstrar a emoção, oração coordenada sindética de que tipo? Explicativa. Esse pois dá uma ideia de explicação. Eu não queria demonstrar a emoção. Essa é a explicação que eu dou para eu ter segurado as minhas lágrimas. Então, eu segurei minhas lágrimas. Por quê? Qual a explicação que eu dou para isso? Eu não queria demonstrar a emoção. Algumas conjunções principais aqui, aqui também não é valor de diversidade, é valor de explicação. Na hora de passar para cá para os lados, acabou passando batido, perdão. Então, com valor de explicação, pois, antes do verbo, porque e que no sentido de porquê. O pois antes do verbo. Daqui a pouco a gente vai ver um caso de pois depois do verbo. Mas primeiro, sabe, que o pois está antes do queria. Então ele é explicativo. Ele equivale a porquê. Eu segurei minhas lágrimas, porque eu não queria demonstrar a emoção. A palavra que, ela pode ter valor explicativo quando você puder trocá-la pelo porquê. Tipo assim, vem aqui que eu estou mandando. O que você quer dizer? Vem aqui porque eu estou mandando. Então vem aqui que eu estou mandando. Esse que, ele não é informal, tá? Ele é uma conjunção perfeita, conjunção coordenativa explicativa. Ele tem esse valor de explicação porque ele pode ser trocado pelo porquê. Mas quando você não puder trocar, então esquece. Em último lugar, as orações conclusivas. Tem valor de conclusão. Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais. Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais. Então, já que ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais. É assim como eu posso falar, penso, logo existo. Né? Aquela frase famosa do Descartes. Se eu penso, então, a que conclusão eu chego? Que eu existo. Se ela nunca vai deixar claro, qual a conclusão que eu chego? Então, é preciso entender os sinais. Aí você tem o então, o portanto, que você usa muito ali na sua redação, não é verdade? Então, logo, assim. E o pois, depois do verbo. Existe isso? Existe.
né? Ou como dizia lá os Mamonas Assassinos, existe. Isso aí existe sim na língua portuguesa, só que é algo bem mais formal, talvez até arcaico, né? No dia a dia ninguém fala assim. Mas quando eu digo, ela nunca vai deixar claro, eu posso falar, entenda então os sinais. Show de bola. Mas eu também poderia falar, ela nunca vai deixar claro, entenda pois os sinais. Esse uso está perfeito e o pois não tem valor de explicação. Ele tem valor de conclusão porque ele está depois do verbo. Não faz sentido eu falar, ela nunca vai deixar claro, pois entenda os sinais. Aí não dá, porque o pois veio antes do verbo dá valor de explicação. Mas calma aí, não é explicação, é conclusão. Percebeu? Então, para a gente só arrematar aqui, 5 valores semânticos: explicação e conclusão, adversidade, adição e alternância. ECA ao cubo. Você vai olhar a conjunção e perceber o valor semântico que ela tem. Eu coloquei ali as principais conjunções de cada tipo para te ajudar, mas cuidado, você tem que olhar sempre a frase e analisar o sentido, assim como a gente tem que fazer com as preposições. Lembra? Olha aqui. Algumas vezes a conjunção e ela tem valor aditivo normalmente, adição. Mas ela pode ter valor adversativo ou conclusivo em algumas frases. Se tiver com vírgula, então já toma cuidado. Isso não é garantia não, mas toma cuidado. Olha só, o jogador só cometeu erros e continuou na equipe. Mesmo assim ele continuou na equipe. Não era esperado que ele continuasse na equipe, mas ele continuou. A ideia aqui é de adversidade. O jogador não se preparou e não teve sucesso. Quer dizer, ele não se preparou, logo ele não teve sucesso. Então, ele não teve sucesso. Essa é a conclusão a que nós chegamos a partir daquela primeira oração. O jogador não se preparou. A que conclusão nós chegamos então? Ele não teve sucesso. A ideia de conclusão. Da mesma maneira, a conjunção mas normalmente é adversativa, mas em alguns momentos mais específicos, e aqui é um pouco mais raro, ele pode ter valor, essa conjunção pode ter valor aditivo. O rapaz era inteligente, mas principalmente estiloso. Não é oposição. Eu estou adicionando informações. Ele era inteligente e principalmente estiloso. Ele era as duas coisas. Então aqui é a adição. Ok? Beleza? Então ficamos por aqui. Lembrando que o mais importante dessa aula é isso. O sentido, o valor semântico. Às vezes tem lá uma questão para você que coloca uma oração, um ponto, outra oração. Qual é a relação entre essas duas orações? É de explicação? É uma relação de adição? É uma relação... E aí a gente vai para as subordinadas. De causa, de concessão, de condição. A gente vai ver isso na próxima aula de português, que são as orações subordinadas, para a gente aprender mais valores semânticos. Então, por hoje é isso. Um beijo para você e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, bons estudos!